Bom, nós estamos em uma série chamada Lei Áurea, Palavras de Liberdade. Nessa série a gente se propôs a refletir um pouco mais sobre o Decálogo, ou mais conhecido como os 10 Mandamentos. Esses são os 10 mandamentos que Deus deu aos israelitas no Monte Sinai através de Moisés. E hoje nós falaremos sobre o 7º mandamento: não adulterarás. Eu gostaria de começar falando sobre um artigo que foi escrito há alguns anos, intitulado Eis os Novos 10 Mandamentos dos Ateístas. Esses mandamentos foram publicados no site da CNN. Esse artigo é sobre como Lex Baer, o executivo do Airbnb, e John Figdor, capelão humanista da Universidade de Stanford, fizeram uma consulta pública para os 10 não mandamentos. Eles pediram que as pessoas do mundo todo se enviassem proposta com os novos 10 mandamentos e ofereceram $10 mil para os vencedores. Depois de receberem mais de 2.800 inscrições, eles nomearam uma bancada com 13 jurados para selecionar os 10 vencedores. E assim foram criados os 10 não mandamentos da nossa época. E eu gostaria de ler para vocês esses 10 não mandamentos e gostaria que você prestasse atenção. Primeiro não mandamento: tenha a mente aberta e esteja disposto a mudar as suas crenças diante de novas evidências. Mandamento 2: empenhe-se em entender o que é mais provável que seja verdade e não em acreditar no que você deseja que seja verdade. Mandamento 3: o método científico é o modo mais confiável de entender o mundo natural. Mandamento 4: cada pessoa tem o direito de controlar o seu corpo. Mandamento 5: Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Mandamento 6: seja consciente das consequências de todas as suas ações e reconheça que você deve assumir a responsabilidade sobre todas elas. Mandamento 7: trate os outros como gostaria de ser tratado e como você pode, de modo razoável, esperar que eles gostariam de ser tratados. Coloque-se na perspectiva deles. 8: temos a responsabilidade de levar os outros em consideração, incluindo as gerações futuras. Mandamento 9: não há modo certo de viver. E mandamento 10: deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou. Esses mandamentos, meus irmãos, eles captam com precisão o código moral dos tempos em que estamos vivendo. Porém, eles são cheios de contradições entre si. Por exemplo, no quinto não mandamento, diz que você precisa de Deus para ser uma pessoa boa, ou para saber viver. Mas o 7º não mandamento é um resumo da regra de ouro que veio de Jesus em Mateus 7,12. Mateus 7,12, no versículo 2, diz assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei dos profetas. O nono não mandamento, também diz que não há modo certo para viver, contradizendo todos os mandamentos anteriores. Ou seja, através dessa pesquisa popular que resultou desses não mandamentos, vemos claramente a confusão moral, ética, ideológica em que a gente vive na atualidade. Minha intenção aqui não é fazer uma análise profunda e exegética desses não mandamentos, até porque aqui não é o nosso foco. Mas eu quis trazê-los como prova de que vivemos um tempo de muitas divergências, em que muitos dizem o certo e o errado depende do que você decide para si próprio. Mas essas mesmas pessoas vão repreender os outros por não cumprir qualquer um dos mandamentos que elas adotaram para si. Vemos muito isso nas redes sociais, por exemplo. Cada um tentando impor o seu código moral para o outro. Quer ver um exemplo disso? Palavras que antes nos ofendiam, pode não nos ofender mais, como palavrões e palavras de baixo calão, que são cada vez mais aceitas e normalmente, inclusive no meio dos cristãos. Mas agora, na atualidade, há outras palavras, insinuações,
ofensivas e insultos que rapidamente colocarão alguém para fora de uma empresa ou de um local, ou farão ser cancelados nas redes sociais. Os padrões estão confusos. O que eu estou querendo dizer aqui é que permanecemos numa sociedade com um código moral. Independente de qual seja o código moral que você resolva adotar, a razão desse código moral é termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Quem quer que você seja, onde quer que você esteja, essa lei moral estará enraizada em você. Porém, por conta do pecado, o homem foi totalmente corrompido e não consegue dizer não para o pecado longe de Cristo. E, consequentemente, o seu código moral e ético foi afetado. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O modo de encontrar instrução moral não é dando ouvido aos nossos desejos e pensamentos e à nossa razão, mas ouvindo a Deus. Se quisermos, meus irmãos, diferenciar o certo do errado, se quisermos saber viver bem a vida, se quisermos saber como viver de modo que abençoe o nosso próximo, seremos sábios ao fazer as coisas do modo de Deus. O que significa prestar mais atenção nos 10 mandamentos? A gente vê um certo desinteresse nos dias de hoje, até mesmo dos cristãos em relação aos 10 mandamentos. Muitas vezes a gente tem olhado para os 10 mandamentos como algo que ficou ultrapassado, ficou lá no Antigo Testamento. Você quer ver um exemplo disso? Se eu perguntasse para você, se você estivesse aqui ou se a gente estivesse junto, eu perguntasse, quem aqui pode me dizer quais são os 10 mandamentos? Você saberia de cor? Agora, se eu perguntasse, quais os ingredientes do Big Mac? Você saberia? Mas aí não vale, né? Porque tem a musiquinha. Enfim, os 10 mandamentos não ficaram no passado ou no Antigo Testamento. Eles fazem parte da base do Novo Testamento. Neles nós encontramos o cerne da ética neotestamentária. Jesus só fala sobre os 10 mandamentos, Jesus não só fala dos 10 mandamentos, mas ele também os cumpre. Ele não só os cumpre, mas ele vai além deles, subindo a régua, estabelecendo um novo padrão. Bom, agora que nós falamos um pouco da importância e da contemporaneidade dos 10 mandamentos, eu gostaria de entrar no texto específico de hoje. Só trocar o microfone aqui. Mas nós não podemos falar de nenhum dos 10 mandamentos sem falar um pouco do prólogo dos 10 mandamentos, ou seja, aquilo que Deus diz antes de iniciar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se iniciam no verso que diz: Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E eu queria ressaltar 3 pontos aqui importantes, de 3 partes desse versículo. Eu sou o Senhor, primeira parte. Aqui Deus mostra a sua grandeza. Eu sou o que sou, o Deus acima de todas as coisas, aquele que é desde sempre. Ponto 2, o teu Deus, um Deus pessoal, que nos ama, que estabeleceu uma aliança comigo, com você. Terceira parte, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Agora, meus irmãos, nós somos livres. Os 10 mandamentos nos trazem liberdade. Esses mandamentos foram dados para que sejamos libertos do pecado e da escravidão. Por esses 3 motivos, devemos cumprir esses mandamentos. E eu poderia listar aqui muitos outros. Éramos escravos no Egito, hoje em dia escravos do pecado, mas agora somos livres. Podemos expressar a nossa gratidão a Deus obedecendo a sua lei. E é importante ressaltar que os 10 mandamentos não foram dados como via de salvação, mas para mostrar que precisamos dela. Precisamos não só da salvação, mas de um Salvador. Os 10 mandamentos expõem os nossos delitos e como o nosso coração é pecaminoso. E eu e você estamos afundados nos nossos pecados, mas Deus, através de Cristo, nos dá liberdade novamente, nos dando a possibilidade de escolher obedecê-lo através do seu Espírito Santo. Em Cristo,
que cumpriu todos esses mandamentos, somos recebidos de volta por Deus. Assim temos a possibilidade de caminhar para o nosso alvo. Tendo dito isso, chegamos ao 7º mandamento. Não adulterarás. Consequentemente, hoje falaremos de pureza. Não tem como falar desse mandamento sem falar de pureza. E por que um mandamento específico sobre pureza ou sobre sexualidade? É fato que nos dias que a gente vive, os pecados sexuais não são tão condenados e bem mais aceitos do que 500 anos atrás, por exemplo. Mas mesmo assim, vale ressaltar que em nenhum momento da história o ser humano se mostrou controlar os seus impulsos sexuais ou a sua fascinação por esse tema. Os seres humanos do passado ou os de hoje são iguais, com as mesmas tentações e a mesma natureza pecaminosa. Não é possível a gente falar sobre não adulterar sem antes a gente se aprofundar na questão do casamento. Pois o casamento é o ambiente escolhido por Deus para que o sexo aconteça. A maioria, meus irmãos, dos problemas trazidos nos gabinetes pastorais são a respeito de sexo e casamento. Isso faz sentido, já que o sexo e o casamento são os maiores presentes que Deus poderia nos dar nessa terra. Não existe nenhum outro relacionamento que possa ser tão íntimo, doce, cheio de alegria e prazeres como o casamento. E nenhuma experiência pode ser tão poderosa e íntima do que o sexo. Por isso, podemos esperar profundo interesse do diabo em distorcer, deturpar e trazer sofrimento para esse ambiente. Quanto melhores os presentes de Deus para nós, mais eles estarão sujeitos a serem distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela nossa carne e pelo diabo. Em um primeiro momento, esse mandamento tem como foco a proteção e a santificação do matrimônio instituído por Deus. Mas se olharmos de forma mais crítica e detalhada, ele se torna bem mais amplo e profundo e condena qualquer imoralidade sexual, seja ela fornicação, prostituição, adultério, incesto, homossexualismo ou sodomia. Essas impurezas, essas e outras impurezas sexuais se iniciam através dos olhos, dos pensamentos, evolui para palavras, ações, e o que resulta sempre em pecado e morte. O 7º mandamento exige então que eu tenha pensamentos puros, que eu vigie os meus pensamentos. Devo vigiar aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço ou até mesmo aquilo que eu cheiro. Uma mensagem, um toque, um olhar diferente ou uma fala muito próxima, tudo isso precede ao pecado da imoralidade sexual. A maioria das vezes não se inicia com algo descarado. Homens e mulheres, principalmente casados, precisam ter cuidado com seus comportamentos diante do sexo oposto. Precisamos ter cuidado com o exemplo, por exemplo, com a forma que nos vestimos. Sim, muitas vezes mulheres e homens vestidos inapropriadamente, até mesmo dentro da igreja, dão início ao que mais tarde se tornará um adultério. E começa tudo com um olhar, com algo simples. Enfatizo aqui os homens, que são muito mais visuais do que as mulheres. O homem é pego pelo olhar. Nós, homens, devemos vigiar aquilo que olhamos. Nossos sentidos aguçam as nossas vontades e atingem os nossos pensamentos. É aí que o desejo sexual é despertado. Precisamos cuidar também das nossas amizades. Temos que nos cercar de pessoas que nos ajudam a manter a nossa pureza. Muitas vezes, meus irmãos, no trabalho, na escola, na faculdade ou em qualquer outro ambiente público, a gente vai ter que conviver com pessoas imorais. E é por isso que às vezes a gente vai ser vítima de bullying. E graças a Deus por isso. Porque nós não devemos participar e nos contaminar com esse tipo de comportamento.
Outra coisa que não podemos deixar de falar sobre esse assunto é o namoro do jovem cristão. E eu quero que você preste atenção. O namoro do jovem cristão não deve seguir o padrão que nós vemos hoje no mundo. Meninas de 15 anos ou até menos fazem sexo com seus namorados dentro de casa e pior, com o consentimento dos pais. Isso acontece até em famílias que se dizem cristãos. O namoro do crente tem um fim único: o conhecimento e o preparo para o casamento. Você que é jovem, cristão e é homem, você tem que parar de enrolar a sua namorada e demonstrar respeito a ela e a sua família, assumindo um compromisso com ela, um compromisso sério. Em outras palavras, pare de ser moleque e de enrolar a sua namorada. Case-se com ela. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro, a situação está difícil. Difícil? Difícil é a situação da sua namorada, que ainda não percebeu a sua imaturidade e não te deu um fora e foi procurar alguém que tenha a hombridade que te falta. Mulheres solteiras, não se iludam com homens que vivem com propostas indecentes a vocês. E não assumem um compromisso sério. Dê um fora nesse encosto em nome de Jesus. Deus tem algo melhor para você. Quanto mais tempo tem um namoro, mais difícil vai ser de você manter puro, vocês se manterem puros diante de Deus. E isso serve para as mulheres também. Eu acho que é um caso mais difícil de acontecer, mas se a sua namorada está te enrolando, partiu o próximo. Agora eu queria falar sobre o tema central do não adulterarás, que é a proteção e a santificação do casamento. O casamento ele é tão importante para Deus que a Bíblia ela começa com o casamento, celebrado pelo próprio Deus entre Adão e Eva. E ela termina em Apocalipse com outro casamento entre Cristo e a igreja. Sem dúvida, o casamento é a ideia de Deus, Ele o criou. Deus criou o casamento para refletir o seu amor salvador em Cristo por nós, para trabalhar o nosso caráter, para criar uma comunidade humana estável para o nascimento e educação de filhos, realizando tudo isso pela união de duas pessoas de sexos complementares para o resto de suas vidas. Não. Um casal do mesmo sexo que adota um filho não são uma família segundo os padrões de Deus. Isso não está de acordo com o que Deus planejou para nós. Se você é casado, você sabe, assim como eu, que o casamento é diferente de tudo que você já experimentou e muito menos sentimental do que você imaginava. O matrimônio, meus irmãos, é força, alegria, em níveis jamais vistos, mas também é sangue, suor, lágrimas, derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. Com certeza, não é um conto de fadas, mas é uma experiência incrível em Deus. Por isso, meu conselho para você que está solteiro é que se case. Experimente o melhor de Deus para você nessa vida. Em um tempo de lutas entre gêneros, tanta relativização do que é casamento e qual o ambiente certo para o sexo, eu gostaria de deixar alguns pontos claros. Primeiro, o sexo antes do casamento, também conhecido como fornicação, é pecado. A relação sexual antes do casamento é errada porque cria angústia em vez de segurança e proteção. É concentrada no prazer e não na convivência legal, é instantânea e inconstante, não tem compromissos e não assume responsabilidades familiares. Ponto 2. A relação sexual entre pessoas do mesmo sexo também é apontada pela palavra de Deus como pecado, que pode ser superado em Cristo, com a ajuda da igreja, e sendo pecado, não deve ser tratado com julgamentos e preconceitos por si só, mas sim com amor e cuidado em Cristo. Ponto 3.
A masturbação também é pecado e é considerada errada por 3 principais motivos. A sexualidade é desviada da relação entre homem e mulher para si mesmo e para o egoísmo. Ponto 2. A fantasia sexual na masturbação não é mais controlada pela parceria entre um homem e uma mulher, mas é solta e praticamente incontrolável. Você que é homem me entendeu. A falta de comunicação com o parceiro sexual, ponto 3. A falta de participação de um parceiro sexual pode levar a excesso físico e psicológico. Isso vai trazer problemas para a sua vida inteira. Deixando claro esses pontos, eu volto para o casamento. O casamento, meus irmãos, é um ambiente em que o sexo em abundância se faz necessário. Portanto, é assim, com abundância de sexo, sem privações dentro do casamento, e com as outras coisas que falamos até aqui, que nós vamos nos proteger e proteger o nosso próximo, o nosso cônjuge contra o adultério. É através do sexo permitido e incentivado dentro do casamento é que vamos conseguir obedecer o 7º mandamento. Cada um dos 10 mandamentos, quando te proíbe de fazer algo que te prejudicaria, te incentiva e te liberta a fazer outra coisa que te traz alegria e regozijo. Ou quando te manda fazer algo, é que está dizendo para você não fazer outras coisas que vão te trazer culpa e infelicidade. Não é diferente com o 7º mandamento. Você não deve adulterar e, por isso, precisa manter seus sentidos guardados. Vigiar com o que olha, com o que ouve, com o que sente, com o que cheira, com o que toca. Outra coisa pertinente falar sobre esse tema é que, a não ser que você tenha um chamado muito específico para ser celibatário, por favor, case-se. Você precisa se casar porque esse é o ambiente em que você vai ser feliz, satisfazendo os seus desejos, que foram colocados em você pelo próprio Deus. Nada nesse mundo vai preencher isso em você. Não adianta você se casar com o seu trabalho ou tentar ocupar a sua mente com outra coisa. Não é bom que o homem esteja só. Ao contrário dos 10 não mandamentos dos ateus que eu li e citei no início desse sermão, o decálogo, meus irmãos, ele nos coloca de joelhos, evidenciando o nosso pecado e nos levando à cruz. Nós precisamos de perdão. Nenhum de nós guarda esses mandamentos perfeitamente. Ao mesmo tempo, porém, para aqueles que foram perdoados e conhecem a Cristo, vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os 10 mandamentos são fundamentais para viver de maneira obediente e que agrada a Deus. Se você está me ouvindo essa manhã e porventura está cometendo pecados de impureza sexual, se arrependa. Quantos jovens, pais e mães de família estão afundados na pornografia? Talvez pessoas casadas que estão ouvindo essa mensagem têm cometido adultério. Lembrando o que Cristo nos ensinou, para cometer adultério, você não precisa ter mantido relação sexual com outra pessoa, mas basta você ter desejado, trocado aquela mensagem de conteúdo impróprio com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Quantos jovens estão mantendo relações sexuais com suas namoradas e namorados, desonrando a Deus e ao seu próximo? Se você não se casou, você não tem permissão para fazer isso. Devemos nos arrepender, mudar as nossas atitudes e parar de brincar com princípios sérios que nos foram dados. Se arrependa. Se você, meu irmão, assim como eu, se arrepende dos seus pecados e deseja a ajuda de Deus para se manter puro diante dele, baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos firmes nos teus caminhos. Nos livra, Senhor, de toda impureza sexual. Nos ajuda, Senhor, nos nossos dias tão difíceis, Pai, de mantermos essa pureza, Senhor.
com tantas ofertas, tantas opções, tantas coisas que nos atrapalham, Senhor, a sermos dignos, Senhor, diante de Ti, Pai, a sermos santos diante de Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, daquilo porque fazemos aquilo que não Te agrada, Senhor. Nos ajuda a guardar os 10 mandamentos e esteja conosco em nome de Jesus. Amém.